Shalom, shalom, povo de Deus, bem amado no Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos ao canal CVV e nós estamos aqui a festejar os nossos 30 anos da JCC, a festividade que nós temos aqui, que está a decorrer desde o dia 17 do corrente mês aqui em Kinshasa. E realmente hoje nós temos o prazer de receber a mensageira de Jesus Cristo, a grande serva de Deus, de nome Mamã Angelo Mário. Ela é casada, é da promoção Maria Madalena e ela tem a profissão como missionária. Ela serve a Deus dentro da JCC, no ministério completo, e ela tem 3 filhos. E nós temos a honra de lhe receber aqui no canal CVV. Shalom, Mamã Angelo Mário. Shalom. Nós estamos muito alegres de te receber aqui. Que Deus seja glorificado. Nós temos um tema que estamos a desenvolver, que rendemos graças a Deus, que nos libertou e demoramos na fé e vamos sem nos desviar do evangelho que nós ouvimos. E nós queríamos saber um pouco sobre a Mamã Mário dentro do ministério. E queria saber como é que está a ser a tua estadia aqui no Congo. Bom, a minha estadia aqui no Congo, gostei muito, porque nós viemos aqui em Kinshasa render graças a Deus daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Okay. Esse Deus de Papai e Mamã Olang é um Deus poderoso. Esse Deus da JCC é um Deus que fez grandes coisas nas nossas vidas, por isso nós não devemos ser ingratos diante dele pelas grandes coisas que ele fez. Amém. É a razão pela qual que nós deixamos Angola, a cidade de Luanda, e nós viemos aqui participar nesta festa de ação de graça para poder render glória ao nosso Deus. Amém. Que Deus seja glorificado. Nós estamos a falar da festividade de 30 anos da JCC. Eu acho que a Mamã Mário tem já muita experiência aqui dentro do ministério. E eu queria saber, em curtas palavras, como é que a Mamã Mário veio no ministério? Eu orava numa igreja. Nessa igreja onde eu orava, Deus fez a graça de enviar também uma grande serva de Deus, que é a Mamã Helena. Okay. Mamã Helena vem em Luanda, ela que levou o Ministério Cristão do Combate Espiritual em Luanda. Sim. Assim que nós orávamos naquela igreja, uma vez ela pregou na igreja, ouvimos a mensagem dela, que era diferente daquilo que nós ouvíamos na igreja. Então isso é que fez com que seguíssemos essa mensagem que ela nos... A Mamã Mário tocou num assunto que me interessou. Disse que a mensagem que a Mamã Helena trouxe era uma mensagem diferente daquilo que ouvia na igreja. Mais ou menos pode nos detalhar qual é essa mensagem que tocou no teu coração? A mensagem que ela trouxe era uma mensagem verdadeira. Uma mensagem verdadeira, que aquilo que não falava na igreja, principalmente o temor de Deus, okay, principalmente a impudícia, aquilo que nós nunca ouvíamos, é que nós, naquele dia, quando ela pregou, nós ouvimos. Então foi aí que nós tomamos a decisão de seguir esta mensagem. Então isso quer dizer que a Mamã Mário, estando na igreja, embora que servia a Deus, então tinha, como se diz, um pé fora e outro pé dentro da igreja. Então, quando ouviu a mensagem que a Mamã Helena trouxe, então aquela mensagem te cativou. Sim. Ok, que Deus seja glorificado. Como nós dissemos, estamos a festejar os 30 anos da JCC. Nós queríamos que nos contasse um pouco sobre a JCC. Bom, falando da JCC, eu quando eu vim nesse ministério, eu vim muito criança, na idade de 17 anos de idade. Okay. É que eu vim nesse ministério. Então, eu posso dizer que eu cresci dentro desse ministério. Cresci dentro desse ministério, ouvindo essa mensagem, porque a primeira coisa, nós começamos na CIFMC. Okay. Porque naquele tempo, quando a Mamã Helena vinha dessa mensagem, ainda não havia JCC. Participávamos com as mamães e chegou um tempo que tinham que nos separar. Foi aí que mandaram os missionários para a JCC, que são os primeiros missionários que foram da JCC, que era a Mamã Bia. Mamã Bia, depois vem o
Samuel Poati, depois o Papai Honoré, Papai Jeremias, e aí começaram a nos pregar. Okay. E a primeira coisa que nos pregavam na JCC era o temor de Deus, e isso é que nos pegavam na JCC. Okay. Então, nós se apegamos a essa mensagem, buscamos a esse Deus na profundeza, e aí Deus começou a operar nas nossas vidas. Ok, eu queria saber, a mamãe Maru, o que te fez apegar-se a esse Deus da JCC permanecer até hoje? O que me fez a se apegar a esse Deus, principalmente, é a mensagem que eu nunca ouvi em nenhum sítio. Essa mensagem, quando eu ouvi, aquilo ultrapassou meus entendimentos. Porque nunca ouvia falar de impudicícia, nunca ouvia falar na igreja que nós devemos temer a Deus, nunca havia a falar muitas coisas que eu nunca ouvia falar na igreja. Então isso me fez apegar a essa mensagem do combate espiritual. Então, isso quer dizer que a mamãe Mário estava na igreja, conforme acabou de nos explicar, estava na igreja, do jeito que eu falei já anteriormente, que tinha um pé fora, né? O outro pé dentro. Então, a mensagem que a mamãe Mário escutou dentro do ministério, principalmente na JCC, isso é que te fez engajar-se a Deus. E como começou a servir a Deus? Bom, eu comecei a servir a Deus depois de nós passar a libertação. Tomei a decisão de servir a Deus. Porque daquilo que Deus fez na minha vida, isso é que me fez com que eu me apegasse a esse Deus e também começar a servir a Deus e transmitir também a experiência daquilo que eu vi, que eu vivi. Então é que me fez com que eu me apegasse a Deus e transmitir a minha experiência nos outros. Então, eu queria saber um pouco, sendo angolana, nós temos uma cultura angolana que nós vimos nos jovens, mas eu vejo a maneira que a mamãe Mário está vestida, bem vestida mesmo, e eu queria saber de onde vem isso. Será que através do ensinamento que você ouviste no ministério é que te transformou assim desta forma? É através dos ensinamentos do ministério que me transformou, porque antes, segundo a nossa moda angolana, nós vestíamos só de roupas curtas, calções curtos, saias curtas. Mas ouvindo essa mensagem como é uma mensagem que vem para poder transformar, seja espiritualmente, seja veio nos transformar integralmente, corpo, alma e espírito. Ouvindo essa mensagem, segundo a nossa moda angolana, em Angola nós andamos de roupas curtas, calções curtos, mas ouvindo essa mensagem que a Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Amém. Quem destruir o templo, Deus também vai lhe destruir. Okay. Então, ouvindo essa mensagem, do jeito que... Não foi uma pessoa que nos falou, não é porque uma pessoa que nos falou que nós temos que mudar, mas o Espírito Santo dentro de nós é que nos convenceu que nós mudássemos mesmo a nossa forma de vestir, a nossa forma de falar. É a razão pela qual nós que não vestíamos roupas compridas, hoje nós estamos vestidas de roupas compridas, tudo para a glória do nosso Deus. Então, isso porque nós devemos cobrir o nosso corpo. A mamãe Mário se tornou uma mulher de valor. Amém. Uma mulher virtuosa, como diz a Bíblia. Que Deus seja glorificado. Realmente nós estamos muito alegres. E eu queria saber como é que a mamãe Mário está a ver essa festa de 30 anos, essa festividade, como é que está a passar aqui no Congo? Olha, a festa está a passar muito bem. Grandes coisas nós estamos a ouvir, grandes testemunhos. Isto quer dizer que, na verdade, é mesmo 30 anos. 30 anos é maturidade, 30 anos é crescimento. Vimos que depois dos 30 anos, grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas vão acontecer no nosso ministério. Porque vimos os testemunhos dos jovens, conforme eles estão a dar os testemunhos, onde saíram, o que é que Deus fez. Na verdade, a festa está a passar muito bem. Não há nenhuma dificuldade, tudo está a correr bem na medida do possível. Será que a mamãe Mário consegue notar uma diferença com a ausência dos nossos pais, ou nem por isso que a festa mesmo está a correr muito bem, a continuidade mesmo realmente Deus está a operar? Nem por isso. Okay. Não estamos a notar a ausência dos nossos pais, porque a visão continua. Amém. A visão continua e tudo está indo bem. Amém. Do jeito que o papai e a mamãe Olang nos recebiam, é a mesma coisa também que nós fomos recebidos. Amém. E estamos a ver que não há nenhuma mudança.
estando o Papa Olang e a Mamã Olang como não, a continuidade está sempre a fazer um bom trabalho. Ok, que Deus seja glorificado. E nós queríamos que a Mamã Mário nos dissesse um conselho que a Mamã Mário tem, que é para nos dar sobre os jovens atual que estão a vir agora. Porque a Mamã Mário falou de uma coisa muito importante, que nós, quando viemos na JCC, o que nos falaram é sobre o temor de Deus e a santificação. Hoje em dia estamos a ver muitos jovens estão a vir, outros não estão a entender bem a palavra, outros estão na distração, do jeito que nós ouvimos, ontem nos falaram no testemunho, quando o jovem se encontra na distração, ou a pessoa se encontra na distração, é ali onde o diabo vem, que é para poder recuperar a pessoa. E eu queria saber do conselho da Mamã Mário, sendo pioneira, qual é o conselho que você tem para dar aos jovens atuais, esses principalmente que estão a vir agora, para conhecer esse Deus de Papai e Mamã Olang? A primeira coisa que eu vou dar como conselho aos jovens, quando nós viemos a Jesus Cristo, quer dizer que nós devemos abandonar as coisas do mundo, que é o século presente. Ok, quer dizer, o velho homem, sim, mudar para um homem novo. Mudar para um homem novo. Nós devemos nos transformar. Amém. Não devemos vir um pé dentro, um pé fora. Amém. Nós devemos nos colocar os nossos dois pés a Jesus Cristo. Amém. Fazendo isso, andando na santificação, andando no temor de Deus, é aí que Deus vai te abençoar. Por isso, esse é o conselho que eu estou a dar aos jovens que estão a vir na JCC. Não olhem atrás. Amém. A frente é o caminho. Amém. Da maneira que vocês já vieram a Jesus Cristo, que a Bíblia diz, quem está em Cristo, nova criatura é. Amém. Então, quando você já está em Cristo, não olha mais as coisas passadas. Amém. Não olha mais as coisas passadas. Fazendo isso é que Deus vai te abençoar. Amém. É da mesma maneira quando nós viemos na JCC. Nós viemos na JCC nada. Não tínhamos nome. Viemos na JCC, não tínhamos nada. Mas apegando-se a esse Deus, andando no temor de Deus, na santificação, hoje Deus operou nas nossas vidas. Amém. Hoje somos aquilo que nós somos. Deus nos fez casar. Amém. Deus abençoa os nossos maridos. Okay. Tudo pela glória e honra do nosso Deus. Amém. Hoje o Deus... Nós, na nossa família, não tínhamos alguém considerado, amém, mas hoje Deus, através do temor de Deus e da santificação, hoje Deus nos considerou. Amém. Meu marido hoje é coronel, tudo, amém, pela graça de Deus, de Papai e Mamã Olang. Amém. Por isso é que eu estou aqui nessa festividade, para poder render graças e glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele fez nas nossas vidas. Amém. Então, isso quer dizer que o nosso tema mesmo que nós estamos a desenvolver, este é um tema muito importante. Então, conforme a Mamã Mário acabou de dizer, isso quer dizer que quando nós viemos a Deus, a primeira coisa, nós devemos nos apegar a Deus, andar na vida de santificação e no temor de Deus. Quer dizer que não podemos ainda focar muito para o material. Sim. Primeiro é o espiritual, procurar a nossa libertação, depois o resto Deus vai acrescentar. Amém. Okay? Que conforme Deus seja também a Bíblia diz que a realidade do homem é o espírito. Amém. Primeiro nós devemos procurar a nossa libertação espiritual. Amém. Depois de procurar a nossa libertação espiritual, é assim que o resto virá. Okay. Por isso, esse é o conselho que eu deixo aos jovens. Vamos procurar primeiro a Deus, a nossa libertação, e o resto, Deus Ele próprio vai acrescentar. Ok, muito obrigado, Mamã Mário. Gostamos muito de estar contigo aqui no nosso estúdio do canal CVV. Que Deus seja glorificado, que Deus te abençoe ricamente e boa estadia aqui no Congo. Muito obrigada. Ok, telespectador, que Deus seja glorificado. Terminamos essa entrevista que nós tínhamos aqui com a serva de Deus, a Mamã Mário, a pioneira dentro da JCC Luanda, que ela, da promoção Maria Madalena, é casada, ela serve a Deus em vários departamentos do ministério e que Deus seja glorificado. Até a próxima.